4 minutos, mudo de assunto e chamo sua atenção porque vamos relembrar para você o caso de racismo que ocorreu no dia 19 de março do ano passado. Quem sofreu foi a Paula Luciana dos Santos, de 36 anos. A corretora de seguros nos relatou aqui ao vivo, um relato muito emocionado, inclusive, que estava numa festa dentro de um grande shopping aqui da capital, quando ela foi humilhada na frente de todos. Ela disse que estava numa festa com os amigos, tranquilamente, e aí uma mulher chegou aos gritos, acusou Paula de roubo e ainda tentou puxar a bolsa dela com violência. A gente tem novidade desse caso, mas antes eu vou pedir só para que a gente relembre o que disse a Paula, porque a Paula está ao vivo agora junto com o repórter Lucas Moura, mas ela não está bem. Ela não está se sentindo bem, talvez ela não fale com a gente. Então, desde já, eu vou garantir para que vocês relembrem o que ela disse nesta ocasião. Por diversas vezes, a minha amiga, que é loira, falava que ela tinha que olhar a bolsa dela, já que era ela que estava sentada próxima à bolsa. E em nenhum momento ela olhou para a minha amiga ou para outra, era apenas para mim, apontando para mim, dizendo: você roubou meu celular. Quando minha amiga começou a gritar: você só está fazendo isso com ela porque ela é preta e eu sou loira. E aí ela ficou: não, minha linda, não é assim. E ela saiu, foi de encontro aos amigos dela. E aí um amigo fala: foi a neguinha? E ela afirma: foi a neguinha. E daí fica todo mundo me apontando, as pessoas em volta olhando. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Ainda me emociono porque alguns dias atrás, eu vi a situação da menina, da blogueira no Rio de Janeiro, viver isso na confeitaria. E aí eu estava na mesma situação que ela, talvez ainda pior, porque eu fui apontada, eu tive minha bolsa revirada. Eu tinha que tentar provar ali naquela hora que eu era igual a ela, que eu estava numa festa, eu paguei o mesmo que ela. E nem assim adiantou. Eu estava sendo julgada por algo que eu não cometi. Isso me pega profundamente. Foi a neguinha. Foi o que ela ouviu, depois de ter a bolsa arrancada de forma violenta. Não é para menos que a Paulinha nesse momento esteja passando mal e nem consiga falar. Eu imagino, Lucas Moura, que ela esteja dessa forma. Lucas Moura está ao vivo com a gente por causa desse resultado. O resultado para essa acusada que confessou o crime. Qual a sentença, Lucas, desta mulher que fez isso? Boa noite para você. Mariana, boa noite para você também, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. É de fato uma situação extremamente revoltante. Vou até confessar para você, Mariana, eu não tinha acompanhado ainda o depoimento da Paulinha. Inclusive eu não consegui conversar com ela aqui por muito tempo, a gente entrou ao vivo, mas troquei algumas ideias, ela não está muito confortável para poder falar. Já adiante, de fato, ela não vai conversar conosco e a gente respeita isso, como já foi dito amplamente aqui no Cidade Alerta Sergipe. Agora, de fato, é extremamente revoltante, principalmente pelo que, né, a gente vai contar agora, por causa do que a gente vai contar agora. Para poder contar, eu vou contar com a ajuda do Wesley Santana, também da Cândida Brás, que são advogados da Paula, conversam conosco a partir de agora. Doutor Wesley, vamos falar sobre essa situação. O processo, então, ele foi iniciado, houve a denúncia do Ministério Público, só que o processo não seguiu. Uma outra proposta foi feita. Que proposta foi essa? Explique para a gente, do ponto de vista jurídico, o que é que aconteceu dentro do ambiente processual. Então, boa noite, Lucas, boa noite, Mariana Sena, os telespectadores do Cidade Alerta. Então, o que acontece é que logo na fase embrionária do processo, que é uma fase pré-processual, foi ofertado pelo Ministério Público um acordo de não persecução penal, que é uma forma que é garantida pela lei a determinados tipos de crime. É a ANPP, né, que chama, né? Isso, a ANPP, que é uma forma de tentar resolver aquela situação de determinados crimes de menor potencial ofensivo, né, que não tenha ocorrido por violência, e aí completamente cabível. O problema do caso em questão é que a gente tem um entendimento, na verdade, em sentido diverso do que foi apresentado.
inclusive pela própria Delegacia dos Grupos Vulneráveis, que ela identificou como crime de injúria racial, a princípio, combinado com o crime de calúnia. No nosso ver, diante dos fatos que foram narrados por nossa cliente, a gente entende que tinha também o crime, caberia sim, claramente o crime de racismo, diante das próprias circunstâncias, porque a gente entende que o fato principal ali que ocasionou todo o conflito e todo o desentendimento ali e a agressão contra ela praticada, né, que houve uma agressão, é importante relatar isso, foi provocado por questão racial do racismo, foi porque ela é mulher e negra. Ou seja, é importante a gente frisar, foi uma denúncia realizada pelo Ministério Público, na opinião de vocês, por um crime que não teria sido apenas ele, havia outras situações relacionadas, o Ministério Público desconsiderou isso, fez essa proposta da ANPP e agora o processo ele para de andar e vocês não podem fazer nada. Perfeitamente. A gente ainda tentou fazer uma intervenção, né, dentro dos autos do próprio processo, né, informamos que ali havia a questão da repercussão nacional, né, que o caso veio tendo ao longo desses meses, e tem também o fato de que havia o presente elemento ali da agressão, né, porque houve uma agressão quando a acusada, né, ela tenta puxar a bolsa dela com força, de forma ríspida, para tentar averiguar se ela estava com o celular dela. Mas, infelizmente, mesmo a gente argumentando nesse sentido, inclusive há entendimento do próprio Ministério Público de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, que entendem que não cabe acordo de não persecução penal nesses casos, e também entendimento da Suprema Corte, que antes mesmo da lei que equipara hoje o crime de injúria racial ao crime de racismo, já havia um entendimento da Suprema Corte, entendendo que poderia ser equiparado. Então, no nosso entender, a gente lamenta que não houve esse estreitamento, justamente em tentar, inclusive, buscar uma reparação devida à vítima, reconhecer o estado emocional que ela estava, né, as consequências de desdobramentos ocorridos em razão do fato cometido contra ela. Então, a gente lamenta muito essa decisão, profundamente. A gente entende que falta um estreitamento envolvendo o Ministério Público, o Estado, e aí representado pelo Tribunal de Justiça, que é garantidor da lei, e sobretudo com os advogados e a vítima, para tentar fazer um acordo e aí sim saírem todos de forma satisfeitos com a pena devidamente aplicada. Mariana, só para a gente explicar, é importante que a gente explique isso ao nosso telespectador. Na verdade aqui, dentro desse ambiente, e é por isso que é revoltante e chateia, e os advogados a gente percebe que eles estão extremamente incomodados, e a Paula ela não conseguiu nem conversar com a gente. Na verdade, aqui não houve nem sentença. O que acontece é que o acordo, ele faz o processo parar, faz-se um acordo entre o Ministério Público e o denunciado, o réu, no caso do processo, e o processo ele para. Cumpre-se o acordo, uma vez cumprido o acordo, a pessoa, né, que se beneficiou do acordo, ela não tem nem antecedentes criminais registrados, é como se nunca tivesse cometido nenhum crime. Quando há uma situação em que ela confessou o crime, disse ter cometido, e ela não vai ter isso em nenhum momento, daqui a 5 anos ela vai seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse praticado um crime. Expliquei direito, doutor? É exatamente isso? Vocês estão incomodados com isso? Além disso, o valor que foi imputado no acordo, ofertado no acordo, né? A gente já havia analisado que o acordo era ínfimo em razão da própria circunstância do crime, e ele acaba não tendo aquele caráter punitivo que a gente espera da pena, né? E isso acaba fragilizando a lei e perpassa para a sociedade o ar de impunidade. Porque a multa que foi aplicada foi a multa de 2 salários mínimos, não sendo suficiente essa multa ínfima, ainda foi parcelada em 4 parcelas, o que fragiliza ainda mais a condenação e perpassa para a sociedade de que o crime de racismo pode ser cometido por qualquer um e que ninguém será culpado por esse crime, ou terá a pena devidamente aplicada de acordo com a situação. Trocando em miúdos e permitindo falar do ponto de vista até um pouco leigo, a pessoa cometeu um crime, admitiu que cometeu esse crime, o Ministério Público faz um acordo para que essa pessoa não tenha, né, socialmente esse crime reconhecido em sua ficha. É algo extremamente complicado de se aceitar enquanto sociedade. Mas deixa eu conversar aqui com a Cândida Brás também, que é advogada, porque, Cândida, vencida essa esfera criminal, porque agora vocês não têm mais o que fazer, vocês deverão buscar a esfera civil, então? Sim, perfeitamente. Agora nós vamos dar entrada, né, na ação civil, buscando uma resposta, no caso, de uma indenização para a vítima. Né? A gente sabe que não é o valor pecuniário, mas sim uma forma, na área civil, a gente ter uma resposta, até para dar uma resposta à sociedade, mas principalmente para a vítima. Vocês buscarão a indenização financeira, naturalmente, né? Que é um direito também nesse caso, né? Sim. Porque houve o dano, né?
Isso, houve o dano. Inclusive, como já foi dito aqui, né, no início da entrevista, que a Paula, ela está aqui, mas infelizmente, até hoje, desde o que aconteceu, ela não se sente bem em falar desse assunto, de falar sobre isso. Por quê? Porque Paula hoje, ela carrega não só essa dor física, mas principalmente na alma. Perfeito, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Deixa eu conversar aqui para eu devolver para você, Mariana, com a Laura Cecília Brás. Laura, dê um passo aqui à frente, por favor, porque a Laura ela não é advogada do caso, mas ela é jurista, especialista no assunto e acompanha toda essa situação. Laura, inclusive ela é doutora em Direito e pode trazer uma avaliação muito pertinente sobre esse assunto. É uma situação que revolta a sociedade, que entristece e que, de fato, causa um dano à sociedade que muitas vezes a gente não tem a noção da gravidade que tem esse dano, né? Porque passa de fato essa impressão de que todo mundo pode ser racista, que pode ser preconceituoso e não será punido, né? Perfeito. Nós temos, inclusive, né, como um dos fundamentos, né, a nossa Constituição, ela prevê, né, totalmente voltada ao combate ao racismo, a práticas, né, raciais, criminosas. E se deparar com um caso desse, né, hoje nós temos essa lei que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Não foi ao tempo dos fatos, né? Ela ainda não existia, mas a gravidade está justamente nisso, né? O ANPP, que é esse acordo de não persecução penal, ele é um acordo para ser feito nos casos de crimes que realmente tenham, digamos assim, uma gravidade mais leve. E não foi o caso, porque injúria racial, inclusive eu trago aqui para vocês que nem deveria existir o crime de injúria racial. Então, somente o racismo. Por quê? Porque toda vez que alguém é injuriado pela cor da sua pele, toda uma população, toda uma parcela que corresponde, né, à parcela negra da sociedade, ela sente. Então, a gente, enquanto Estado de Sergipe, a gente sente, né, e até jurista, a gente sente falta, inclusive, da promotoria especializada no combate, né, a esses crimes raciais, que foi justamente ontem, dia 21, né, 21 de março, foi o Dia Internacional de Combate contra os crimes raciais, né? A discriminação racial. E aí, de repente, hoje a gente se depara com esse caso, que foi um caso, inclusive, foi que repercutiu, foi realmente noticiado, e a sociedade, ela espera uma resposta. A partir desse resultado, o que é que a gente pensa, enquanto, né, cidadão jurista? O que é que a gente pensa? Cadê a proteção a quem realmente interessa, a quem realmente foi vítima nesse caso? Paula. Cadê a resposta para Paula? Paula não obteve essa resposta. Então, Estado de Sergipe, Judiciário Sergipano, Ministério Público de Sergipe, o que foi que vocês, a partir dos seus representantes, o que foi que vocês fizeram para garantir a proteção ao direito de Paula ser respeitada, independentemente da cor da sua pele? Então, foi isso que nós não obtivemos. É um excelente questionamento que tem que ser respondido, mas talvez, Mariana, inclusive, fique sem resposta, viu? Volto com você ao ir no estúdio. Eu tenho 1 minuto para terminar o programa, não queria deixar de perguntar para ela, porque a fala dela é extremamente pertinente. Ele não me ouve, Infelizmente, gente, o Lucas está sem me ouvir. O que eu queria dizer é que a mulher negra está na base da pirâmide social. Sofre machismo porque é mulher, sofre racismo porque é negra. Se morar ainda na periferia, sofre ainda pela questão social. O que a gente precisa, além de nos educarmos como sociedade para combater todas essas opressões, é também cobrar justiça devida para os casos de racismo, de injúria racial. E o que ela disse, gente, em relação a que ela considera tudo ser racismo, é porque, juridicamente falando, a injúria racial é como se fosse uma ofensa direta à pessoa. E o racismo é como se fosse para uma sociedade inteira. Então, ela quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa sofre a injúria racial, aquilo ali é racismo, porque afeta toda a nossa estrutura social. A gente vai continuar acompanhando este caso de Paula. Eu sinto muito, Paula, pelo que você está passando. Deve ser muito difícil, de fato, depois de tudo que você viveu, ser acusada de roubo, ser xingada como uma neguinha, como aconteceu, como você relatou, e agora essa pessoa somente pagar 2 salários mínimos é muito pouco. A gente vai